O dia ainda não havia nascido quando Elias Harper abriu os olhos. O vento soprava pelas frestas da janela, arrastando a poeira fina que parecia nunca descansar naquele pedaço esquecido de terra. O rancho dormia, mas o silêncio não era de paz, era o tipo de silêncio que pesa sobre os ombros de um homem que já perdeu mais do que podia suportar. Elias se levantou devagar, sentindo o render do assoalho de madeira sob as botas gastas. No fogão frio, o cheiro de café velho se misturava ao da fumaça que nunca saía direito pela chaminé. Ele mexeu o chapéu sobre a cabeça, olhou em volta e percebeu que nada havia mudado. O oeste raramente mudava, só os homens é que se quebravam com o tempo. Sobre a mesa, havia uma carta amarelada, dobrada tantas vezes que o papel começava a se desfazer nas bordas. Ele a abriu com cuidado, como quem toca uma lembrança que ainda dói. As palavras eram simples, escritas com caligrafia firme, mas feminina. Chegarei no trem de quinta-feira, ao entardecer. Espero que o senhor ainda deseje o mesmo que eu, um lar, um começo. Quinta-feira havia passado. O trem havia chegado, partido, e dela nada. Nem sinal, nem recado, nem desculpa. Elias se recostou na cadeira, a carta tremendo um pouco entre os dedos calejados. Tinha visto muita coisa no mundo, batalhas, enterros, tempestades. Mas ainda assim, nada o preparava para a estranha solidão de esperar por alguém que talvez nunca viesse. No canto do cômodo, um retrato antigo descansava numa moldura de metal escurecido. Uma mulher de olhos gentis, cabelos presos, expressão serena. Ela não estava mais neste mundo havia 7 anos, levada pela febre do rio. Desde então, Elias havia aprendido a conversar com o vento, com as estrelas e com os cavalos, todos melhores ouvintes do que os homens. Lá fora, o sol começava a nascer, tingindo o horizonte de cobre e cinza. O rancho de Elias se erguia solitário no meio da pradaria, cercado por arames retorcidos, pasto seco e uma cerca que cedia aos poucos. Mais além, as colinas pareciam fantasmas de pedra observando o homem e seu destino. Ele saiu até o curral, onde o cavalo alazão o esperava. Passou a mão sobre o pescoço do animal, falando em voz baixa, como fazia todas as manhãs. Ninguém veio, garoto, e murmurou, o olhar perdido no horizonte. Parece que é só nós dois, de novo. O animal relinchou suavemente, e Elias montou. Cavalgou até a estação de Red Hollow, a algumas milhas dali, apenas para ter certeza de que o impossível não havia acontecido. A estação estava vazia. O velho maquinista, que o conhecia de longe, apenas balançou a cabeça. Trem partiu na hora certa ontem, Harper. Nenhum passageiro desceu pedindo por você. Elias agradeceu com um gesto, sem dizer palavra. Voltou para o cavalo e ficou ali, observando os trilhos que cortavam o deserto em linha reta, desaparecendo no nada. Pensou em seguir por eles, procurar respostas, mas o oeste não dava respostas, apenas fazia perguntas difíceis. Quando a tarde se despediu, o céu ficou pesado e alaranjado. Elias retornou ao rancho e se sentou na varanda. O vento levantava redemoinhos de poeira, batendo nas janelas e assobiando como se trouxesse vozes do passado. Ele acendeu o lampião, deixando a chama oscilar dentro do vidro. Por um instante, o brilho refletiu no retrato sobre a mesa, e Elias pensou que viu o sorriso antigo de sua falecida esposa. Sentiu um aperto no peito, uma dor que já não era nova, mas que nunca ia embora. O narrador, ou talvez o próprio vento, parecia sussurrar nas entrelinhas da noite. Há homens que esperam o impossível. Que guardam fé em cartas amareladas, em promessas que o tempo deveria ter apagado. O deserto é cruel com eles, mas também é o único lugar onde podem existir. Porque só na solidão é que se escuta o próprio coração. Elias permaneceu ali, sentado na cadeira de balanço, o olhar perdido na escuridão. A chama do lampião tremia, e o vento parecia rir, zombando dos sonhos humanos. Mas ele não apagou a luz. Mesmo cansado, mesmo duvidando, Elias Harper deixou o lampião aceso, como quem ainda espera que o destino, por alguma razão misteriosa, chegue atrasado, mais chegue. Tom visual, ocre, poeirento, com o brilho do lampião destacando-se contra a vastidão do deserto. Emoção, a esperança murchando lentamente, mas ainda viva. O trem chegou atrasado. Não por minutos, mas por um destino inteiro. O sol já se deitava atrás das colinas quando o último vagão parou na estação de Red Hollow, soltando um suspiro longo de fumaça e ferro quente.
Da porta, desceu uma mulher com o rosto coberto de pó e os cabelos presos de qualquer jeito sob o chapéu gasto. O vestido, outrora azul, estava sujo de terra e amassado de tantas horas de estrada. Carregava uma mala pequena, leve o bastante para alguém que havia deixado tudo para trás. A estação estava quase deserta. Um cachorro magro dormia entre os trilhos, e o vento trazia o cheiro distante de chuva. O chefe da estação, um homem gordo e de bigode amarelado de fumo, olhou-a com curiosidade. Está procurando alguém, senhora? Perguntou, enxugando o suor da testa. Ela hesitou, ajeitando a mala entre as mãos. Elias Harper. Ele devia me esperar ontem. O homem soltou um assobio baixo e balançou a cabeça. Harper, sim, veio ontem, com o chapéu puxado e o olhar perdido. Esperou o trem inteiro e foi embora quando o sol se pôs. Disse que não vinha ninguém. Ela respirou fundo, olhando para o horizonte. Por um instante, pareceu que o mundo girava devagar demais, como se zombasse dela. E o rancho dele? Perguntou, num fio de voz. Há umas 3 milhas daqui. Mas a estrada não é das boas para uma mulher sozinha. Ela ergueu o olhar, firme como quem já ouviu coisa pior. Eu posso lidar com o caminho. O homem deu de ombros, apontando uma carroça que carregava fardos de milho. Fale com o Sr. Doyle. Ele vai até lá para entregar ração. Talvez te leve junto. A mulher agradeceu, subiu na carroça e ficou em silêncio. O velho Doyle nada perguntou, apenas estalou as rédeas e deixou que o render das rodas e o farfalhar do vento fizessem a conversa. A estrada era longa e seca. O céu, cor de cobre, prometia chuva, mas não cumpria. Cada milha levantava nuvens de poeira, que grudavam na pele e nos lábios. O som dos grilos e o eco distante de um coiote eram os únicos companheiros. Quando o rancho finalmente surgiu no horizonte, parecia mais um fantasma do que uma casa. As cercas retorcidas, o telhado manchado pelo tempo, e o lampião ainda pendurado na varanda, aceso, mesmo com o dia caindo. Elias Harper estava no campo, martelando a cerca, quando ouviu o som de uma carroça se aproximando. Parou o trabalho, limpou o suor com o antebraço e ajeitou o chapéu. O cavalo bufou, e o vento trouxe consigo o cheiro de estrada e de chuva que nunca vinha. A carroça parou. O velho Doyle acenou com a cabeça. Encontrei essa moça na estação. Disse que vinha pra cá. Elias a olhou, surpreso. Ela desceu da carroça, ajeitando o vestido e segurando a mala com firmeza. Não disse nada de imediato. Apenas olhou para ele, e naquele olhar havia o peso de uma travessia inteira. O silêncio se alongou, tenso, até que ele falou, com a voz rouca de quem já não esperava nada. Chegou um dia tarde demais, moça. Ela ergueu o queixo, os olhos brilhando sob a luz do entardecer. Ou talvez, exatamente na hora certa. A resposta o atingiu de um jeito que ele não soube explicar. Havia algo naquela mulher, algo entre cansaço e força, que o fez lembrar de si mesmo, há muitos anos. O velho Doyle, percebendo o clima, pigarreou. Vou deixar vocês aí. Boa sorte, Sr. Harper. E partiu, levando consigo o último ruído da estrada. A mulher ficou parada por um instante, olhando o rancho, depois olhou para ele. Posso entrar? Elias hesitou. Não sabia mais como receber alguém. O rancho era pequeno demais para 2 solidões, mas ele assentiu com a cabeça. Entre. Ela passou pela varanda e notou o lampião ainda aceso. Tocou o vidro com cuidado. Você deixou a luz esperando. Hábito, ele respondeu, sem encará-la. Às vezes, o vento apaga. Às vezes, não. Por um momento, nenhum dos dois falou. Ela pousou a mala ao lado da porta e olhou para dentro da casa, uma mesa, 2 cadeiras, e um retrato antigo virado para baixo. Lá fora, o trovão ressoou distante, fazendo as janelas tremerem. O vento se ergueu, soprando poeira pelo vale, como se o próprio deserto tivesse acordado para testemunhar aquele encontro. Elias olhou para o céu escurecendo e disse, em tom baixo: Vai chover esta noite. Ela respondeu: Às vezes é preciso uma tempestade para limpar o caminho. Ele a olhou de novo. Pela primeira vez desde muito tempo, viu não apenas uma mulher, mas um recomeço.
O trovão respondeu com um rugido mais forte, e o vento levantou o chapéu dele por um instante, espalhando poeira e lembranças pelo ar. O deserto inteiro parecia suspirar. O narrador, com voz grave e lenta, parecia comentar aquilo que o coração deles ainda não ousava admitir. O Oeste não conhece coincidências. Cada chegada tardia traz consigo o peso de algo que o tempo ainda devia. Às vezes, o destino viaja no trem errado, mas sempre chega, quando o coração ainda tem espaço para esperar. E, quando a primeira gota de chuva caiu sobre o pó, Elias Harper soube, mesmo sem entender por quê, que aquele dia, tarde demais, era o começo de tudo que ele havia esquecido de sonhar. Tom visual, dourado e nublado, com luz de entardecer filtrada pela poeira e os primeiros sinais de chuva. Emoção, tensão, curiosidade e o pressentimento de um destino que muda silenciosamente. A chuva começou devagar, batendo no telhado do rancho como dedos impacientes. Lá fora, o vento varria a pradaria, e o som dos pingos misturava-se ao render das madeiras e ao uivo distante dos coiotes. Dentro da casa, a chama do lampião tremia, lançando sombras longas sobre as paredes. Elias Harper sentou-se à mesa, limpando a espingarda com gestos calmos, quase rituais. A mulher, em silêncio, observava da janela, os olhos perdidos no escuro. Desde que chegará, falava pouco, mas naquela noite, o silêncio pesava diferente. Ele percebeu. Tem coisa que o vento ainda não me contou, disse Elias, sem erguer o olhar. Coisa que trouxe junto com essa poeira toda. Ela hesitou. O reflexo da chama fazia seus olhos brilharem como vidro molhado. Eu não devia ter vindo, respondeu, enfim. Achei que podia começar de novo. Mas ninguém recomeça no Oeste sem pagar o preço. Elias parou o movimento das mãos. O preço de quê? Ela respirou fundo. Fugi de um homem. Um casamento que não escolhi. Ele e os irmãos dele mandam na metade dessa região. Duolan é o nome. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que o trovão que rasgou o céu lá fora. Elias conhecia o nome, todos conheciam. Os Duolan eram donos de gado, terra e medo. E se ela fugira deles, o rastro logo seria encontrado. Antes que ele dissesse algo, ouviu-se o trote de um cavalo. Elias se levantou de imediato e foi até a porta. A chuva caía firme, e uma silhueta se aproximava sob o brilho do relâmpago. Era o xerife Wade. Velho, barba grisalha, olhos cansados de tanto ver morte. Entrou sem pedir licença, tirando o chapéu e sacudindo a água dos ombros. Boa noite, Elias. Sua voz soava grave, como a terra molhada. Vim te avisar, os irmãos do Olon estão vindo. 4 deles. Procuram uma mulher. O silêncio voltou a dominar o cômodo. Elias olhou para ela, ela abaixou os olhos, culpada, envergonhada. Eu vou embora, disse, apressada. Não quero trazer desgraça para você. Elias não respondeu de imediato. Caminhou até o canto da sala e olhou para o retrato queimado de sua antiga esposa, o mesmo que, meses antes, tentara jogar fora, mas nunca teve coragem. A moldura estava chamuscada, parte do rosto dela, perdida nas chamas de um incêndio que quase destruiu o rancho anos atrás. Ele falou devagar, olhando para a lembrança que o tempo não apagara. Já tiraram tudo de mim uma vez. Casa, família, paz. Virou-se para ela. Ninguém vai tirar nada deste rancho outra vez. O xerife Wade suspirou. Sabe que eles não vêm para conversar, Elias. Eu sei. A mulher se aproximou, a voz trêmula. Eles não vão parar. São cruéis. Você não me deve nada. Elias fitou-a por um longo instante. Talvez não deva. Mas não gosto de ver covardes mandando no destino dos outros. O xerife assentiu, respeitoso. Vou mandar ajuda de manhã, se ainda houver o que ajudar. E saiu, sumindo sob a chuva. O rancho mergulhou de novo na penumbra. Elias começou a checar as armas, 2 carabinas, um revólver e munição o bastante para uma noite longa. A mulher o observava, o coração apertado. Eu sei atirar, disse ela, baixinho. Meu pai me ensinou antes de morrer. Ele ergueu o olhar. Então, hoje, vai ter que lembrar o que aprendeu. Ela assentiu.
Juntos, empilharam sacos de grãos nas janelas, apagaram as luzes e deixaram só o lampião baixo, iluminando o chão de terra batida. A tempestade lá fora engrossava, e o vento fazia a casa tremer. Por um momento, entre os estalos da madeira e os relâmpagos, seus olhares se cruzaram. Não havia promessas ali, nem palavras bonitas, apenas o entendimento mudo de dois sobreviventes. E o narrador, com voz grave e lenta, parecia murmurar o que nem eles ousavam pensar. No oeste, o amor e a coragem têm o mesmo gosto, o do pó e do medo. E quando o coração de um homem se ergue pela primeira vez depois de anos adormecido, nem o inferno segura o que vem a seguir. O relógio marcava quase meia-noite quando Elias ouviu o som. 4 cavalos. Um relincho. Risadas. Os do Olan haviam chegado. Ela correu para a janela e viu as sombras se movendo entre os relâmpagos. São eles, sussurrou. Elias respirou fundo, encostando o cano frio da espingarda na porta. Fique atrás de mim. E, se as coisas ficarem feias, corre pro estábulo e pega o cavalo. E você? Perguntou ela, a voz embargada. Ele sorriu de canto, cansado. Eu fico. Esse é o meu lugar. Do lado de fora, uma voz bêbada e cruel ecoou. Harper. Sabemos que ela tá aí. Entrega a mulher e talvez deixemos você respirar até o amanhecer. Elias respondeu apenas com o som metálico de uma arma sendo engatilhada. O trovão explodiu no céu, e a chuva caiu com fúria. As sombras avançaram. No rancho, o lampião tremia, e 2 corações batiam num mesmo compasso, o da coragem que nasce do medo, e o do amor que, sem aviso, encontra abrigo em meio à guerra. Lá fora, o oeste esperava, cruel e justo como sempre. Elias Harper, solitário até a véspera, agora tinha algo, ou alguém, por quem lutar. O narrador encerra o momento com voz firme, como quem crava uma sentença no tempo. Homens como Elias não procuram redenção. Ela é que, às vezes, chega disfarçada, molhada de chuva, cansada de fugir, e trazendo o passado logo atrás, com o gatilho engatilhado. A primeira bala rasgou a noite. E o deserto, uma vez mais, prendeu a respiração. Tom visual, escuridão cortada por relâmpagos, chuva refletindo no metal das armas e nos rostos tensos. Emoção, suspense, medo e coragem compartilhada sob o peso do destino. O céu estava em guerra. Relâmpagos riscavam o horizonte como lâminas brancas, e a chuva caía em finos fios, misturando lama e sangue antigo na terra do rancho Harper. A escuridão parecia viva, e dentro dela vinham os 6 cavaleiros, os irmãos do Olan, com o riso insolente de quem nunca conheceu medo. Elias Harper os viu primeiro. Estavam a uns 200 metros, as silhuetas recortadas pelos clarões do trovão. 6 homens montados, armas reluzindo como dentes de fera. Ele sentiu o estômago se contrair, mas não recuou. São mais do que disseram, murmurou ela, espiando pela janela. Costumam vir em bando, respondeu Elias, ajustando a bandoleira no ombro. O diabo nunca viaja sozinho. Os do Olan se espalharam, cercando o rancho como lobos farejando uma presa. O mais velho, Rufus do Olan, gritou sob a chuva. Harper. Sai para conversar como homem. Elias respirou fundo e empurrou a porta, saindo devagar. A água escorria pelo chapéu e pelo casaco de couro, e o som das gotas era como 1000 tambores de guerra. De pé, diante deles, parecia uma sombra que se recusava a cair. Aqui não há lugar para covardes, disse, firme, a voz rouca ecoando entre trovões. Se querem problema, vieram ao rancho certo. Rufus riu alto, cuspindo no chão. Só queremos o que é nosso. A mulher. Ela nos pertence. Elias girou o revólver na mão, o olhar gelado. Mulher nenhuma pertence a homem nenhum. O silêncio que seguiu foi quebrado pelo som seco do primeiro disparo. Depois, o inferno se abriu. As balas cortavam o ar e faziam as ripas do rancho voar em estilhaços. A mulher correu para trás da mesa, pegando o rifle que ele deixará preparado. Tinha as mãos trêmulas, mas o olhar firme. Elias! Gritou, jogando-lhe mais cartuchos. Ele pegou e recarregou no reflexo, disparando contra o vulto que se movia perto do estábulo. Um grito. Um corpo caiu. Um a menos, murmurou, os olhos varrendo o escuro.
O trovão explodiu outra vez, e por um instante, o rancho se iluminou com luz branca. Elias viu outro Duolan rastejando pela lateral. Um segundo tiro, seco, o calou para sempre. Mas o preço chegou rápido, uma bala acertou-lhe o ombro esquerdo, fazendo-o cair de joelhos. Ela correu até ele, puxando-o para trás de um pilar de madeira. Você tá ferido. Só um arranhão, mentiu, rangendo os dentes. O sangue escorria quente, manchando a camisa. Ela rasgou um pedaço do vestido e pressionou o ferimento. Vai morrer se continuar assim. Elias segurou-lhe a mão, firme. Já morri uma vez. Não deixo que toquem em você. Do lado de fora, Rufus gritava o nome dela. Mary Lou. O som arranhava a noite. Pode se esconder, mas sei quem você é. Sei o que roubou de mim. Ela congelou. O nome ecoou como um tiro dentro do peito. Elias olhou-a, surpreso. Mary Lou. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas não de vergonha, de fúria. Eu não roubei nada. Só quis escapar dele. Ele me comprou como se eu fosse gado. Rufus voltou a rir, espalhando a voz pelo vento. Mentira. Essa mulher me deve. Me deve o que sou. Elias se levantou, cambaleante, sangue escorrendo pelo braço. Ela não te deve nada, rosnou. E o oeste já viu bastante de homens como você. Ele avançou para fora do abrigo, carregando a espingarda com uma mão só. As sombras se moveram. 3 tiros vieram quase juntos. Um ricocheteou na pedra. Outro passou perto da cabeça. O terceiro atingiu o lampião pendurado na varanda. O fogo se espalhou num segundo. O rancho, iluminado por chamas, parecia respirar. A madeira crepitava, as sombras dançavam nas paredes, e o som dos tiros se misturava ao rugido do vento. Ela gritou. Elias! Volta! Mas ele não voltou. Ficou ali, de pé diante do fogo, o rosto dourado pela luz das chamas, o revólver firme na mão. Um a um, os Duolan caíram. Rufus foi o último a tentar correr, Elias o encontrou de frente, sob a chuva que começava a apagar o fogo. O bandido ainda teve tempo de dizer. Vai morrer por uma mulher que nem conhece direito. Elias disparou. Conheço o suficiente. O silêncio voltou aos poucos, pesado, coberto pelo cheiro de pólvora e madeira molhada. O vento levou a fumaça, e o rancho, agora em ruínas, ficou envolto em um estranho sossego. Ela saiu devagar, a roupa rasgada, o rosto sujo de fuligem. Encontrou-o sentado na escada da varanda caída, respirando com dificuldade. Você venceu. Ele riu fraco, cuspindo sangue. No oeste ninguém vence, moça. A gente só fica de pé mais tempo que os outros. Ela ajoelhou-se ao lado dele, segurando a mão dele entre as suas. A chuva lavava o sangue, e os relâmpagos se distanciavam. Elias olhou para o céu, depois para ela. Acho que você chegou bem na hora para mim. Ela sorriu entre lágrimas, apertando a mão dele. Não disse nada, porque naquele momento, palavras eram pequenas demais. O narrador, com voz rouca como o vento sobre as colinas, encerrou a noite com uma sentença. Naquela madrugada, o rancho Harper respirou fogo e renasceu das cinzas. E o deserto aprendeu, mais uma vez, que há homens que morrem de pé, e mulheres que ensinam o tempo a ter piedade. O fogo se apagou. A chuva continuou. E o oeste, como sempre, guardou silêncio, testemunha muda de mais uma história que o vento jamais deixaria esquecer. Tom visual, vermelho e laranja das chamas contra o azul escuro da chuva, sombras dançando, reflexos metálicos das armas. Emoção, catarse total, dor, coragem e redenção silenciosa. O primeiro som que quebrou o silêncio do amanhecer foi o farfalhar do vento entre as tábuas queimadas. Depois, veio o assobio distante de um falcão, e o cheiro doce da chuva que havia limpado o deserto durante a noite. O rancho Harper ainda estava de pé, machucado, chamuscado, mas vivo. Elias Harper também. Sentado na varanda carbonizada, envolto por um cobertor rústico, ele olhava o horizonte. O sol nascia lento, derramando luz dourada sobre o campo encharcado. A dor latejava no ombro, mas era uma dor boa, a que diz, você sobreviveu.
O som de cascos se aproximou. Um cavalo solitário, e um homem de chapéu gasto descendo da sela com calma. O xerife Wade. Por Deus, Elias, e murmurou ele, olhando o que restara do rancho. Disseram que os do Olam passaram por aqui. Elias ergueu o olhar, cansado, mais sereno. Passaram. E ficaram. O xerife olhou ao redor, os corpos já haviam sido levados para o celeiro, cobertos por lona. Só restava o cheiro distante da pólvora e da fumaça. Achei que você tinha partido para sempre dessa terra, disse Wade, com um meio sorriso. Mas parece que o oeste ainda não terminou contigo. Elias respondeu com o mesmo humor seco. O oeste nunca termina com ninguém. Só muda o jeito de testar a gente. O xerife olhou para a casa, onde uma cortina improvisada se movia. E a moça? Elias olhou para dentro, com um brilho novo nos olhos. Tá ali. Fazendo café como se o inferno de ontem tivesse sido só um sonho ruim. Wade respirou fundo, assentindo. Então parece que, pela primeira vez em muito tempo, esse rancho vai ter cheiro de vida. Ele montou de novo e se afastou devagar, sem mais perguntas. O som dos cascos sumiu na distância, deixando apenas o canto dos pássaros e o estalar da lenha no fogão. Lá dentro, a mulher, Mary Lou, mexia o café numa velha chaleira de ferro. A fumaça subia fina, misturando-se à luz que entrava pela janela quebrada. Quando o viu parado na porta, sorriu com timidez. O café ficou meio forte. A água estava com gosto de cinza. Elias se encostou no batente, a mão boa segurando a caneca que ela lhe estendeu. Cinza tem gosto de recomeço, disse, com um sorriso leve. E eu não recuso isso há muito tempo. Sentaram-se juntos à mesa, o silêncio entre eles não era mais vazio. Era uma paz mansa, o tipo que o deserto raramente permite. Do lado de fora, o sol já iluminava o campo, fazendo a terra brilhar como ouro novo. Um cavalo pastava perto da cerca, e um pardal pousou sobre o velho caramanchão queimado. O rancho, ferido e cheio de cicatrizes, respirava outra vez. Mary Lou olhou em volta, pensativa. Você vai reconstruir tudo isso? Elias olhou o horizonte. Não sozinho. Ela segurou a caneca com as duas mãos, o vapor subindo devagar. Então, acho que vou ficar um tempo. Até o café parar de ter gosto de cinza. Ele riu, baixinho. Vai demorar, moça. Eu tenho tempo, respondeu ela. O vento soprou suave, levantando a poeira dourada que dançava no ar. Elias fechou os olhos por um instante, sentindo o calor do sol no rosto, e algo dentro dele, que há muito estava quieto, finalmente se moveu. Naquela manhã, não havia tiros, nem promessas quebradas. Havia só um homem, uma mulher e a terra que teimava em florescer onde antes havia fogo. O narrador, em voz grave e lenta, falou como quem se despede de uma fogueira. Algumas chegadas tardias salvam mais do que prometem. E no oeste, o tempo nunca erra o destino de quem ainda tem fé. O som do vento cresceu outra vez, misturado ao tilintar da caneca e a risada tímida que escapou da varanda. O rancho, que antes só conhecia o eco da solidão, agora tinha dois corações batendo dentro dele, e isso era mais do que qualquer homem poderia pedir ao deserto. E quando a câmera se afastou, subindo sobre o campo dourado, a voz do narrador concluiu, como quem fala direto ao ouvinte. Se o coração te guiou até aqui, aperte o laço da cela e não vá embora sem deixar sua marca. Deixe seu eu gostei, conte o que achou desta história. Inscreva-se para mais lendas do Oeste, onde o tempo, às vezes, chega atrasado. Mas nunca deixa de cumprir o destino. A tela escurece devagar, e o som do vento se mistura a um último acorde de violão. O Oeste repousa. Mas a lenda continua. Tom visual, luz dourada, céu limpo, fumaça de café, terra úmida, tons de esperança. Emoção, serenidade, amor silencioso, recomeço.